Eu aprendi a conviver. Eles sempre me excluíram um pouco. No fundo, as pessoas sempre sabem que tem alguma coisa de errado. A Rádio Fapcom apresenta o documentário Lítio, Como Viver com Transtorno Bipolar, uma produção das alunas Marcela Costa e Stephanie Selum do 6º semestre de jornalismo. A cada 100 pessoas, 8 sofrem de transtorno afetivo bipolar, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. O TAB, sigla para patologia, faz parte da lista dos transtornos do humor, que incluem a aceleração do processo psíquico, exaltação, euforia, fuga de ideias, tudo isso alternando com a tristeza, melancolia e depressão. Cerca de 2% dos europeus têm alguma perturbação em algum momento da vida. Estudos apontam que o problema também é biológico. O transtorno bipolar é diagnosticado principalmente em pessoas de 15 a 25 anos e tem 2 níveis. O tipo 1 é caracterizado por episódios de depressão. Já no tipo 2, a pessoa alterna períodos de euforia e tristeza. A dona de casa Sandra Cordeiro relata que tinha crises de depressão, chegou a fazer tratamento, mas no momento de euforia largou por acreditar que já estava melhor. Quando eu melhorava, eu largava tanto a terapia quanto os antidepressivos. Chegou em 2012, foi quando acentuou mesmo alguns sintomas do transtorno bipolar, porque eu tinha tanto a depressão quanto a euforia, irritabilidade, choro, tristeza, agonia. Sandra diz ainda que nunca foi diagnosticada com bipolaridade e que, por isso, quando estava nos períodos de euforia, achava que estava curada. Mas em seguida recaía e não conseguia entender porque depois de tanto tempo internada, não era curada. Os surtos são alternados por ciclos de normalidade. Mesmo assim, psicólogos sugerem que o tratamento de um bipolar nunca seja interrompido. 1% da população tem o TAB tipo 1, no qual acontecem os episódios de mania e depressão. 8% tem o TAB tipo 2, mais leve, com alternância de euforia e hipomania. Em função do grande número de bipolares ao redor do mundo e da falta de informação adequada, Pamela Campi criou o blog Bipolaridade Eu e Mim, no qual compartilha experiências. Ela diz que sentiu necessidade de criar o blog porque artigos que relatam o TAB ainda usam termos de difícil compreensão. Só que não havia muitos vídeos, não tinha como buscar. Eu tinha muitos textos escritos por psiquiatras, especialistas no assunto, com termos difíceis assim para entender. A blogueira também falou da importância da aceitação dos portadores e os familiares. A doença está entre as 10 que mais afasta os brasileiros do trabalho. Ela ocupa o 3º lugar, seguido pela depressão e esquizofrenia, segundo o levantamento da Universidade Federal de São Paulo, em parceria com o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, em 2009. A psicóloga Elizabeth Toneto explica que o problema afeta todas as pessoas com as quais um bipolar convive. O transtorno bipolar é caracterizado por alterações de humor. Eles podem ocasionar danos aos relacionamentos, desempenho insuficiente no trabalho ou na escola e até mesmo suicídio. Os sintomas do transtorno bipolar são graves. Ele acarreta incapacitação e grave sofrimento para os portadores e suas famílias. Elizabeth ressalta que o diagnóstico leva anos para ser comprovado. A dificuldade do diagnóstico leva a sérios danos na vida do paciente. O convívio social se torna muito complicado. Diante dessa situação, não sofre apenas o paciente, mas também os familiares que estão diretamente relacionados ao cotidiano. Karina Santos conta que a mãe é bipolar e quando surtava batia nela, no irmão e até no pai. Eu acredito que todo mundo que tem essa doença fica agressivo mesmo. Ela me batia no meu irmão, batia no meu pai. Eu tentava manter a paciência. Eu sempre pensar, não, é uma doença. Para a maioria das pessoas, o humor é um plano de fundo da vida emocional. Se coisas boas acontecem, ela fica feliz, mas se coisas ruins acontecem, ela fica triste. Um bipolar não é assim. Ele pode ter reações completamente diferentes do que se imagina.
Por exemplo, a morte de alguém pode deixá-lo elétrico ou irritado. O que acontece ao redor dele não influencia nas suas emoções. O transtorno torna a pessoa imprevisível. Muitos estudos apontam que a doença vem de problemas químicos no cérebro e a medicação controla a instabilidade do humor. O tratamento adequado do TAB inclui estabilizadores do humor associados a antidepressivos. Depois de muitos anos de testes e pesquisas, foi comprovado que o uso diário do lítio, um mineral encontrado na natureza, faz o paciente viver com normalidade. Kurt Cobain, que era bipolar, chegou a fazer uma música sobre o medicamento. Como ele, eram bipolares Edgar Allan Poe e Isaac Newton. Essa é uma característica do bipolar, ser muito inteligente quando está equilibrado. Em 2014, foi estipulado que 30 de março é o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. O motivo da data é que nela o pintor Vicente Van Gogh fazia aniversário e após morrer foi diagnosticado com um transtorno. Para resolver o problema de preconceito em várias partes do mundo, sendo o TAB visto como uma doença em alguns continentes e problema em outros, a Fundação Internacional Bipolar e instituições da Ásia e Europa se reuniram para estabelecer o Dia Internacional do Transtorno Afetivo Bipolar no mundo. Essa conscientização fez o TAB ser um assunto no qual recai menos preconceito. Porém, muitas celebridades começaram a se diagnosticar com um transtorno afetivo, e isso gerou uma visão superficial de uma doença que é muito mais séria do que parece. Você está ouvindo o documentário Lítio, Como Viver com Transtorno Bipolar. No próximo bloco, a evolução do tratamento e as terapias alternativas para a doença. Voltamos a apresentar o documentário Lítio, Como Viver com Transtorno Bipolar. Na Idade Antiga, a loucura era vista como uma manifestação de poderes divinos. Na Grécia, por exemplo, o louco era tratado como um sábio e o que ele dizia era sagrado. Mas com o surgimento das religiões e rituais, o louco então passou a ser excluído da sociedade e seu destino devia ser a morte. Acreditava-se que a doença vinha de forças malignas. Mesmo hoje, religiões como evangélica, espírita e católica dizem que o transtorno bipolar tem ligações espirituais. No ano de 1927, um neurologista e psiquiatra polonês aplicou muita insulina em uma cantora de ópera que era maníaco-depressiva, o que hoje se chama transtorno bipolar. O médico pensou que tivesse cometido um desastre, mas a paciente melhorou. Com isso, a aplicação da dose exagerada virou o tratamento para os pacientes que tivessem o mesmo quadro clínico. Ele só deixou de ser usado com a descoberta de novos medicamentos nos anos 60. Lígia Splendori, de 20 anos, conta como começou a pesquisar sobre o transtorno bipolar e despertar espiritual. Ela descobriu que estava fazendo a pergunta errada. Então, a psicologia transpessoal acredita que a espiritualidade é uma parte natural de todo ser humano. Tão natural quanto o nascimento, o crescimento, o envelhecimento e a morte. É um movimento de direção à sua própria integridade. Lígia ressalta que a demora no diagnóstico e os surtos mostram que realmente é uma emergência espiritual e não um transtorno da mente. A psiquiatra Carolina Bassi explica que o TAB e todos os transtornos afetivos têm um rompimento com as leis divinas, que levam a lesões do corpo físico. A gente sabe assim, né, que a gente tem recebido de informações também do plano espiritual e os próprios livros que têm trazido também a doutrina, né, é que o transtorno bipolar ele tem um componente, vamos dizer, espiritual mesmo, né, de lesão perispiritual. A psiquiatra entende que uma lesão com o mundo espiritual gera problemas orgânicos. Luiz Henrique conta que passou por muitos lugares e diferentes médicos, e na verdade a luta que tinha era outra. Apesar das boas clínicas, excelentes clínicas que os meus pais me internavam, grandes psiquiatras renomados no Brasil inteiro, nem os remédios, nem os psiquiatras deram jeito. Luiz diz também que durante uma oração sentiu que tudo estava mudado.
No começo da psiquiatria, muitos métodos foram usados para tratar pacientes com transtornos mentais e de comportamento, como a trepanação, uma abertura de um pequeno buraco no crânio do paciente para assim entrar mais ar e melhorar a atividade cerebral. Até hoje, algumas tribos do norte da África fazem esse processo cirúrgico. Outro método de tratamento, pelo qual o médico furava o canto do olho do paciente com um picador de gelo e estourava alguns nervos da visão ligados ao cérebro. Muitos médicos recomendavam o tratamento para qualquer problema, como hiperatividade em crianças. O problema é que todos os pacientes lobotimizados morreram ou ficaram com um processo cerebral atrasado. No Brasil, o Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, era na verdade uma prisão perpétua para alcoólatras, sem teto e pessoas que realmente tinham problemas psicológicos. Essas pessoas eram submetidas a torturas e tratadas como animais, sem comida e trancadas em celas. Em 2013, um estudo do Centro Médico da Universidade de Colômbia apontou que 814 mulheres na Europa estavam grávidas na época de 1960 e tiveram gripe durante a gestação. A maioria das crianças nasceram com TAB. Mas quando a pesquisa ouviu pacientes do mundo inteiro, comprovou que a maioria dos casos a mãe não ficou gripada durante a gestação. Em 1990, dados da Organização Mundial da Saúde diziam que o TAB é a sexta maior causa de incapacitação profissional no mundo. A psicóloga Elizabeth Lúcio explica como isso prejudica a vida familiar e profissional. Distrai-se facilmente, a redução de necessidade de sono, capacidade de discernimento diminuída, pouco controle do temperamento, compulsão alimentar, beber demais, ou excesso de drogas também, manter relações sexuais com muitos parceiros, gastos excessivos, hiperatividade, aumento de energia, pensamentos acelerados que se atropelam. Elizabeth lembra que apenas o acompanhamento contínuo diminui os surtos. Em situações extremas, é necessário afastar o paciente do convívio social, porque ele traz danos para si e para as outras pessoas. A professora Margot Peisino explica como a yoga atua na fase depressiva dos pacientes, acalmando e equilibrando internamente. Quando normalmente nos espaços entre as células do nosso cérebro, os neurônios, na sinapse, que é esse pequeno espaço que existe entre um neurônio e o outro, e que então se dá essa transmissão dos impulsos neurosos através de componentes químicos, que são neurotransmissores. Esse neurotransmissor, no período da depressão, tem uma queda muito alta. Margot ressalta que a yoga também ajuda na aceitação que o bipolar precisa ter nas mudanças da vida, como a perda de um parente, ir morar em outro bairro ou cidade, diminuir o estresse com situações complicadas no trabalho. A prática melhora não só nos quadros de depressão. 1 em cada 5 pacientes com bipolaridade acredita que a atividade melhorou os sinais depressivos e maníacos, além de terem mais concentração e foco no que estão fazendo, segundo estudo publicado no Jornal do Instituto de Psiquiatria da Inglaterra no ano de 2010. Outra terapia alternativa é o Reiki. Ele se diferencia da yoga porque atua na canalização das energias negativas em energia positiva, restaura e equilibra o corpo físico e mental. O Reiki produz relaxamento, diminuindo a euforia do bipolar. Você está ouvindo o documentário Lítio, Como Viver com Transtorno Bipolar. No próximo bloco, o caminho para onde a ciência tem avançado. Voltamos a apresentar o documentário Lítio, Como Viver com Transtorno Bipolar. Cada vez tem se observado mais a parcela de pessoas que sofrem de oscilações do humor. Atualmente, esse grupo chega a 10% da população,
Mas apesar do assunto ser muito falado e estudado, ainda existe preconceito e diversas vezes o bipolar é desprezado. O índice de mortalidade de pessoas bipolares é de 50%. Muitos portadores já tentaram suicídio e 15% conseguiram efetivamente se matar. A maioria são jovens e adolescentes. Eunara Magalhães desabafa que já foi vítima de preconceito muitas vezes por ser bipolar. Outra coisa que as pessoas ao meu redor, no meu trabalho, elas começaram a ficar com medo de mim, do que eu pudesse fazer, né? Devido a não ter apego pelas pessoas, não ter esse sentimento por ninguém. Em março desse ano, foram lançadas novas diretrizes do Ministério Público para o tratamento e diagnóstico do transtorno bipolar. O Sistema Único de Saúde oferece medicamentos e acompanhamento com psicólogos e psiquiatras para os portadores do TAB. Em entrevista à Rádio Estadão, o psiquiatra Sérgio Tamay, da Associação Brasileira de Psiquiatria, explica as diretrizes promulgadas. Uma parcela considerável, né, de pessoas, mas a informação que a gente tem é a incorporação de disponibilidade de algumas medicações que seriam muito importantes no tratamento, principalmente nos quadros de depressão bipolar, das medicações que foram anunciadas aí, que vão constar, né, como distribuição dentro do SUS, a lamotrigina, a quetiapina. O psiquiatra ressaltou a importância da família. Terapias alternativas para portadores de TAB podem indicar como a família deve se adequar ao dia a dia com o bipolar e às emoções intensas que sente. Karina Santos conta como era a convivência familiar com a mãe bipolar até o diagnóstico e acompanhamento. Essas internações, elas duraram até meus 10 anos de idade, mais ou menos. Aí foi quando eu saí da casa da minha avó e vim morar com ela em casa. Eu, meu irmão, minha mãe e meu pai, tudo certinho. E nesse tempo também não podia mais fazer internação, né? A família que tinha que cuidar. Só ia lá pro hospital para receber alguma medicação. Karina disse que hoje toda a família consegue ser mais paciente com os surtos da mãe. A psicóloga Cleusa Sakamoto explica como a família pode errar protegendo demais o bipolar das emoções nas etapas da vida e como aprender a lidar com a rejeição do outro. Ele diz respeito a uma estrutura de personalidade que se coloca dentro do ciclo do desenvolvimento no início da vida. Então, o transtorno bipolar tem a ver com a dificuldade das pessoas lidarem com as perdas, não encontrarem uma solução satisfatória. Constantemente, as pessoas se diagnosticam com TAB sem ter uma noção mais aprofundada do assunto, sendo que diagnóstico só pode ser feito por uma avaliação clínica psiquiátrica. O que está mudando atualmente e que cria uma perspectiva de um futuro melhor são as terapias que cuidam do paciente quimicamente e emocionalmente. É o caso do projeto Toque Divino, que divide o tratamento em 2 etapas. A diretora Denise Reis explica. O projeto ele visa um tratamento de terapia corporal. Como começa esse tratamento? Você passa por uma entrevista com o psicólogo, o terapeuta, ele vai estar avaliando você, ele vai estar conversando com você e avaliando se você é uma pessoa eletiva a esse tipo de tratamento, né? Esse tipo de terapia. Dentro da psicologia existem várias gamas de terapia, né? E essa é uma das possibilidades. O projeto é de uma entidade cristã e conta com doações para se manter. Além dele, há um grupo chamado Neuróticos Anônimos, que também faz parte da entidade cristã, e tem uma terapia comportamental para pacientes bipolares e qualquer outra pessoa que tenha problemas ou conflitos que não saiba lidar. Recentemente, uma reportagem do site BBC Brasil destacou que ex-donos de manicômios estão querendo reabrir os hospitais, prometendo falsas mudanças no tratamento de pessoas com transtorno afetivo. Com todos os avanços e estudos do assunto, ainda não é possível dizer com exatidão o que leva uma pessoa a ter transtorno bipolar. Muito preconceito prevalece e, por isso, as terapias sem medicação são raras de encontrar, e o Sistema Único de Saúde não tem preparação para lidar com pacientes bipolares. A equipe de rádio da Fapcom esteve em vários hospitais da cidade de São Paulo e nenhum deles quis falar sobre o assunto. As pessoas que convivem com o bipolar precisam estar sempre em alerta para que ele siga o tratamento. Os remédios não fazem efeito logo nas primeiras doses,
Crises depressivas sem ajuda levam ao suicídio e muitos bipolares procuram as drogas para ficar bem. Você ouviu o documentário Lítio, Como Viver com Transtorno Bipolar, uma produção dos alunos do 6º semestre do curso de jornalismo da Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação. Trilha incidental, Living, banda Nirvana, e trechos extraídos do filme Em Nome da Razão, Sobre os Porões da Loucura, do cineasta Elvésio Raton. Locução, produção e roteiro, Marcela Costa e Stephanie Selo. Sonoplastia, Roger Romero. Orientação, Wagner Belmonte. Fapcom, outubro de 2015.